pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou tratar do quê? Do aluno desenvolvendo questionário para a coleta de dados em pesquisas, principalmente do TCC, né? O pessoal costuma fazer muito aquelas pesquisas para coletas de dados e a gente pode otimizar tudo isso com o Microsoft Forms, ou seja, um aplicativo integrado ao nosso e-mail do Outlook, né? O Microsoft Formulários. Vamos lá. Só que antes de fazer o questionário, né, eu vou lembrar vocês de sempre verificarem, né, os manuais do Centro Paula Souza para desenvolvimento do TCC e consultem também seus professores, porque eu não posso sair aí colocando qualquer tipo de questão para fazer a pesquisa. Tem toda uma metodologia que vocês já estão vendo no próprio desenvolvimento do TCC, certo? Para apoiar também essa elaboração do questionário, né, do formulário, além das opções dos manuais do próprio Centro Paula Souza, nós temos alguns livros específicos que falam como elaborar projetos de pesquisa, certo? Esses livros aqui podem colocar o nome deles no navegador, na lupa de pesquisa do Google, do navegador que você utilizar, que eles estão disponíveis em algumas bibliotecas aí devido à pandemia. Então você pode baixar esses livros em PDF que vão ajudar aí no desenvolvimento do TCC e no desenvolvimento desse questionário também, desse formulário. Vamos lá. Vamos agora lá para o nosso e-mail. Ó. Vou sair daqui. Vou aqui para o meu e-mail institucional, certo? Aqui eu estou no meu e-mail institucional, o @etec no caso, mas isso funciona para e-mails do Outlook, do Hotmail, @fatec, enfim, esses e-mails institucionais. Como que eu vou chegar lá no Microsoft Formulários? Ó? Aqui no canto superior esquerdo, ó, eu tenho o inicializador de aplicativos. Eu seleciono essa opção, irão aparecer os aplicativos integrados ao pacote Office 365, que está no nosso e-mail institucional. Ó. Dentre eles, aqui do lado esquerdo, ó, o penúltimo aplicativo é o Forms, o Formulários da Microsoft. Eu seleciono ele com o botão esquerdo do mouse e será aberto o meu aplicativo para desenvolvimento de formulários e questionários. Então aqui eu já tenho um monte de formulários que eu criei nas minhas aulas, enfim. Mas eu quero fazer um formulário para coletas de dados de pesquisas, como os alunos costumam fazer no TCC, para pegar uma amostragem ali da população da região, para descobrir se a população da região conhece aquele conceito, enfim, são perguntas que não são avaliativas, são apenas para gerar dados e analisar ali uma amostragem. Então, o que eu vou fazer aqui não é um questionário. Na opção de questionário, eu tenho como colocar as respostas certas e erradas e dar a nota. Aqui não, aqui é só para a coleta de dados. Então, nós iremos desenvolver um formulário, ó, essa opção aqui de cima. Clico em novo formulário. Abre o layout de desenvolvimento do formulário. O que é o ideal? Eu posso vir aqui e ir digitando item por item, né? Colocar o título do formulário, a descrição do formulário e depois começar a desenvolver as questões. Mas é legal eu já ter escrito esse formulário em um arquivo de apoio, de rascunho, por exemplo, no Word. Isso porque lá eu já vou fazer a revisão ortográfica, né? Já vou ter elaborado bem as minhas questões e aqui apenas eu vou passar as questões para o formulário. Então vamos lá, eu já criei aqui o meu arquivinho de apoio. Ó. Eu tenho o título do meu questionário, ó. Como exemplo, eu estou fazendo uma análise de satisfação do primeiro mês de aulas no modelo à distância. E eu já estou enfatizando que é um questionário de 5 minutinhos. Porque senão o leitor, quando começa a receber esse tipo de questionário, ele fica receoso de ler pensando que demora muito tempo. Então a gente já deixa claro que é um questionário curto. Vou lá e coloco o título. Ó. Selecionei a área do título e coloco o título que eu copiei. O título não coube todo, ó, eu posso deixar aqui só os 5 minutos. Tá ok. Eu poderia inserir também uma imagem ó, ligada ao título do meu questionário. Era só eu clicar aqui em imagem. Eu poderia usar imagens da internet, pesquisar uma imagem,
usar uma imagem do meu OneDrive, o meu aplicativo de nuvem integrado ao e-mail, ou carregar do próprio computador. Mas como eu não vou usar nenhuma imagem para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos às questões mesmo. Aqui embaixo eu posso inserir uma descrição deste formulário. Ou seja, por exemplo, as orientações para responder ou explicar o motivo do porquê eu estou desenvolvendo este formulário. O ideal é eu explicar de uma forma prévia o objetivo do formulário. Eu também já deixei essa descrição aqui, ó. Este questionário curto tem como finalidade levantar informações sobre a satisfação dos alunos em relação ao primeiro mês de aulas online, para identificar problemas e ajudar a traçar os planos de ação para a implantação de melhorias. Como é um formulário, eu vou ajustar aqui, ó, certo? O formulário. Retirei a palavra questionário, porque não são questões avaliativas, e copio a minha descrição, volto lá no Microsoft Forms, insiro a minha descrição. Beleza. Então, quem recebeu o link para responder vai ver aqui o título do meu formulário e a descrição prévia do objetivo do formulário. Eu tenho sempre que passar para o respondente qual o objetivo daquele formulário, para atrair a atenção dele em responder, para mim ter um número maior de amostras. Agora vamos efetivamente começar a adicionar as nossas perguntas. Ó. Eu vou clicar aqui em adicionar novo. Quando eu clico em adicionar novo, o Microsoft Forms me pergunta se as minhas questões são de opção, onde o respondente já terá uma opção pré-definida para assinalar, se é uma questão de texto, onde o respondente poderá escrever a sua resposta, né, com as suas palavras, se é uma opção de classificação, por exemplo, classificar a qualidade das aulas online em uma escala de números, de 1 a 5, onde 1 é a pior nota e 5 a maior nota. Opções de responder com datas, se fosse, por exemplo, para responder uma previsão da data de entrega de algum documento. E aqui alguns tipos de outras questões, que é de classificação, Likert ou carregamento de arquivos, se eu quisesse que o respondente fizesse um vídeo curto, por exemplo. Mas nesse tipo de formulário para coleta de dados, as questões mais usuais são de opção, texto e classificação. Então eu vou explorar esses 3 recursos que praticamente todo tipo de trabalho que vocês precisarem fazer um formulário será atendido com esses 3 recursos aí. Então vamos lá, vamos criar uma nova questão de opção. Ele me abre a opção de edição da pergunta. Eu posso digitar a pergunta, colocar as opções e relacionar uma imagem a esta pergunta, certo? E eu posso adicionar aqui, ó, mais opções, correto? Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma questão que eu já havia deixado lá, ó. Primeira questão, qual é o seu nome? Certo? É uma questão que, na verdade, vou voltar aqui, tem que ser uma questão onde ele pode digitar. Então, eu vou excluir essa pergunta e vou adicionar novo novamente e vou em questão de texto, porque o nome dele ele vai ter que digitar. Aqui na opção de pergunta, coloco qual é o seu nome. Aqui embaixo, ó, eu posso colocar se é uma resposta longa, o nome da pessoa vai caber em uma linha normalmente, mas eu vou colocar a resposta longa, né, porque tem pessoas com nomes maiores. E aqui do lado, ó, eu coloco que a resposta pode ser obrigatória ou não. Como é um questionário para coleta de dados, a pessoa não precisa exatamente colocar o nome dela. Não é essa informação que vai mudar a minha análise, certo? Então não é uma questão obrigatória. Questão feita, clico aqui em adicionar novo. Beleza. A próxima questão será uma questão de opção, onde as pessoas terão a opção de responder com respostas pré-definidas. Clico aqui em opção, abriu a minha segunda questão. Volto lá no meu arquivinho, ó. Qual é a sua faixa etária? Seleciono a minha pergunta, dou um Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar. Volto aqui, ó, clico Ctrl+V para colar a minha pergunta. Qual é a sua faixa etária? Aqui, ó, eu tenho apenas 2 opções, certo? Eu vou ter que voltar lá no meu arquivo para copiar as opções.
Só que o Microsoft Forms me automatiza. Ó. Eu posso selecionar todas as opções, desde que elas estejam cada uma em uma linha, certo? Dou o Ctrl C para copiar, volto lá no meu formulário, coloco na primeira opção e dou o Ctrl V para colar. Ó. Ele já cola ó, separadinho cada opção e eu só vou ter que apagar a segunda opção aqui que já era pré-definida pelo sistema. Excluir, a pessoa terá 5 alternativas de resposta, certo? E essa pergunta da faixa etária, ele tem apenas uma opção de resposta correta, né, que atende a sua faixa etária. Então eu não seleciono aqui a opção de várias respostas e a idade para mim, na minha amostragem, na minha análise, é importante, é obrigatório. Aí eu clico então em pergunta obrigatória. Ele não vai conseguir enviar o formulário se ele não me responder essa questão, certo? Então, por enquanto, vimos questões abertas, onde ele pode digitar a sua resposta, e aqui uma questão fechada, onde ele já tem as respostas pré-definidas. Vamos aí para mais uma questão. Adicionar novo. Mais uma questão, deixa eu ver qual é a próxima questão. Uma questão de opção. Ó. Em qual cidade você mora? Já vou copiar o título da questão. Volto lá. É uma questão de opção. Coloco o título da questão. Beleza. Agora vou pegar as opções. Retorno. Copio as opções. Ó. Dou um Ctrl C nas opções. Retorno no meu questionário. Coloco na primeira opção e dou o Ctrl V. Só que o legal, ó, esse outra que eu já havia colocado pré-definido, ele só vai ter a opção de selecionar, mas não vai ter a opção de escrever qual é a outra. E o Forms me dá a opção ó, de colocar uma outra na qual ele vai poder digitar o nome da cidade dele. Então eu vou excluir a minha outra que eu já tinha lá no meu arquivo, vou excluir essa segunda opção e vou adicionar a opção outra, onde ele vai poder escrever o nome da cidade que ele mora, que eu não havia mencionado aqui. Certo? E a cidade onde esse aluno mora, né, para minha análise da satisfação do curso em AD, também é importante. Então eu vou colocar como obrigatória. Ela já ficou como obrigatória porque eu já havia selecionado aqui na última questão. O Microsoft Formulários, ele vai salvando o que você define. E outra coisa legal, ó, que eu vou mostrar para vocês, aqui é a opção onde ele pode selecionar por meio do círculo. Mas aqui, ó, eu posso colocar também essa pergunta como um menu suspenso, ó, clicando aqui nos 3 pontinhos, ó, opção do menu suspenso. Como que ele vai ver essa questão? Ó? Eu vou mostrar para vocês a visualização e a gente já continua. Aqui em cima eu tenho visualização, ó, que é a visualização de quem vai responder o questionário. Ó, primeira pergunta, a pessoa vai ver a pergunta e vai poder digitar o nome dela. Segunda pergunta, ele vai poder colocar uma opção. E na terceira pergunta que eu coloquei o menu suspenso, ó, ele clica aqui na seta e abre o menu suspenso para ele selecionar a cidade onde ele mora. Então fica bem interativo o questionário. Mas vamos voltar lá, né? Para fazer mais algumas questões. Basicamente, pessoal, com esses 2 tipos de questões, vocês já conseguem fazer todos os tipos de questionários aí para seus componentes, TCCs, matérias, enfim, né, para a amostragem de dados. Mas vamos a mais uma questão, ó. Adicionar novo. Eu vou colocar mais uma questão de opção. Digamos que eu queira fazer uma pergunta na qual o respondente possa assinalar mais de uma opção, mais de uma resposta. Então eu vou lá ó, no meu arquivinho de apoio, eu vou pegar aqui uma pergunta que ele pode responder mais de uma resposta. Ó. Aqui, ó. Na aula online, o que você mais gosta? Aí eu especifico que aceita mais de uma opção. Ó. Dou Ctrl C, volto no meu formulário, insiro a minha pergunta. Vou pegar as alternativas de resposta, as quais ele pode assinalar mais de uma. Ó.
Do que você mais gosta? Da videochamada, da flexibilização de horário, da disponibilização do material, da economia com transporte ou nenhuma das anteriores? Dou o Ctrl C para copiar essas opções, retorno aqui no formulários e dou o Ctrl V. Vou apagar a última opção aqui que já era pré-definida pelo Microsoft Formulários e adiciono aqui a opção de várias respostas, certo? Ou seja, ele vai poder assinalar mais de uma das alternativas que ele mais gosta da aula presencial, certo? Isso se fosse uma pesquisa de TCC, por exemplo, para perguntar para a população, na sua cidade, quais os pontos negativos que você gostaria de citar? E aceita mais de uma opção. E aí teria as alternativas: transporte ruim, infraestrutura da cidade ruim, vias esburacadas, falta de segurança. Então a pessoa poderia assinalar várias alternativas. Aqui, nessa anterior, ele pode assinalar apenas uma alternativa e nessa várias alternativas. Então são perguntas de múltipla escolha, obrigatórias, porém essa com apenas uma alternativa de resposta e essa com várias alternativas. Então já mostrei para vocês como fazer uma pergunta aberta, como fazer uma pergunta de múltipla escolha com opção de apenas uma alternativa como resposta, uma pergunta múltipla escolha com várias opções de respostas. Agora eu vou fazer uma questão de classificação. Eu já explorei aqui opções, texto, e agora vamos à classificação, certo? Eu vou pegar uma pergunta na qual os alunos poderiam classificar a resposta. Por exemplo, essa daqui. Deixa eu ver. Não, está um pouco mais embaixo. Classifique a sua satisfação em relação à acessibilidade das aulas online, sendo 1 estrela a menor nota e 5 estrelas a maior nota. Então essa questão ele vai classificar o nível de satisfação dele. Dou o Ctrl C, volto no formulários e dou o Ctrl V. Então aqui poderia também ser uma questão de TCC. Classifique a sua satisfação em relação à segurança da sua cidade, sendo 1 estrela a menor nota e 5 estrelas a maior nota. Aqui eu tenho as estrelas, que ele vai poder clicar em cima. Eu poderia aumentar também até para 10 estrelas, mas como no meu enunciado eu já especifiquei que 5 estrelas é a maior nota, vai ficar assim mesmo, né? Como 5 a maior nota. É uma questão que é obrigatória. Clico fora. A questão já está criada. Então a pessoa que for responder o questionário vai poder classificar, certo? O nível de satisfação dela de acordo com aquele seu questionamento. Quero fazer uma questão de classificação, só que não com estrela, com notas, com números. Clico aqui em classificação e altero aqui o símbolo. Em vez de ser estrela, eu quero com número, certo? Aí vou pegar a minha questão. Classifique a sua satisfação em relação ao recurso de videochamada nas aulas à distância, sendo 1 a menor nota, e eu vou colocar aqui como 10 a maior nota, né? E 10 a maior nota. Então também é de classificação, porém com números. Coloco aqui a minha questão e vou aumentar o nível de notas. Pode dar até a nota 10. Clico fora. Nessa questão de classificação, a pessoa vai me pontuar a satisfação dela em relação a determinado assunto por meio de notas. Beleza. Então já aprendemos aí questões abertas, questões fechadas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa de resposta, questões fechadas de múltipla escolha com várias alternativas de resposta, questões de classificação por meio de estrelas e questões de classificação por meio de números.
Vamos então para mais uma possibilidade de resposta. Ó. Opção, uma questão dicotômica, onde a pessoa pode responder apenas sim ou não. Ó. Você já havia feito algum curso à distância? Vou copiar a minha pergunta. E as duas opções de respostas da questão dicotômica, sim ou não. Né? Questão dicotômica é aquela que pode ter apenas duas alternativas de resposta: sim ou não, falso ou verdadeiro, correto ou incorreto. Certo? Não aceita várias respostas e é uma questão obrigatória. Clico fora, questão criada. Outro tipo de questão, ó. Agora, pessoal, com esses modelos que eu expliquei aqui, vocês já conseguem fazer os questionários para o TCC. E mandando por meio da internet, o alcance é bem maior o número de pessoas. Eu vou ensinar só mais dois tipos de questões que não são tão importantes para questionários de coleta de dados, mas para vocês saberem que tem também o recurso quem precisar. Adicionar novo. Eu vou aqui na última opção, na setinha, ó, clico aqui na setinha e carregar arquivo. Ou seja, nessa questão você vai ter uma pasta no OneDrive onde as pessoas poderão mandar as respostas por meio de um arquivo. Ou seja, eu vou clicar aqui em OK. Vou colocar a pergunta. Digamos que eu quisesse que o respondente me passasse a opinião dele sobre esse assunto por meio de um vídeo curto ou de uma imagem. Eu vou aqui, ó, copiar essa questão que eu já tinha pré-definido ela. Ó. Faça um vídeo curto dando a sua opinião sobre o curso realizado à distância. Dou o Ctrl C para copiar. Volto no meu formulário, dou o Ctrl V. E aqui eu colocaria o limite do tamanho do arquivo, ou seja, para ser um arquivo curto, no máximo 10 megas aí. E o limite do número de arquivos que ele pode enviar, só um, certo? Então ele só pode enviar um arquivo, um videozinho curto, poderia ser por meio de texto, por meio de PDF, Word, Excel, qualquer tipo de arquivo ele poderia me enviar para responder essa questão. E é uma questão obrigatória também. Ou como é uma questão de opinião dele, eu posso colocar como não obrigatória. Se ele não quiser mandar, ele não manda. Beleza. Aqui ele vai ter a opção de carregar o arquivo dele. Ó. Mais uma questão, ó, pessoal. Opção. Digamos que eu vou criar uma questão de opção onde o respondente vai ter que analisar uma imagem para me dar uma resposta na coleta de dados. Ó. Vou voltar aqui, ó. A minha questão, ó, analise a imagem e responda. Você gosta mais das aulas em qual das opções? Em qual dos ambientes? Dou um Ctrl C, volto aqui na minha pergunta e clico em adicionar a imagem. Ó. Nessa pergunta ele vai ter que analisar uma imagem. Clique em adicionar imagem. Aqui ele me pergunta se eu quero adicionar uma imagem ou vídeo. No meu caso vai ser uma imagem. Essa imagem eu vou pesquisar na internet? Não, é uma imagem que eu já havia criado para ele analisar. Então, vou aqui em carregar. Ele vai abrir o meu dispositivo. Aqui na parte de downloads, a imagem que ele vai analisar é essa daqui, ó, teste aluno. Já havia deixado ela salva. Clico em abrir. Ele vai abrir a imagem. Aqui eu estou perguntando para o aluno que vai responder meu questionário se ele gosta mais da aula na escola ou em casa, como está sendo. Aí eu vou colocar aqui 1, que é para quem quer a escola, e 2, que é para quem prefere a aula em casa. E vou colocar como opção obrigatória também. Então, mais uma questão aí. Ele vai analisar a imagem e vai me dar a resposta. Uma questão que eu também poderia ter na minha coleta de dados de TCC. Beleza, pessoal, exploramos aí todos os tipos de questões que vão ajudar vocês aí no desenvolvimento dessa coleta de dados, principalmente no TCC. Como que o respondente visualiza essas questões? Vou mostrar para vocês como fica lá para eles. Ó. Aqui em cima, ó,
eu tenho a opção de visualização. Ó. Eu clico em visualização, eu tenho como ver como a pessoa vai ver no computador ou no celular. Ó. Olha que legal. Então, quem for responder no computador, ó, vai ver nesse formato. Ó. O título, a descrição que eu fiz. Aqui está o meu nome, porque eu estou logado no meu e-mail, mas quando eu compartilhar para os respondentes, eles não vão ter o nome divulgado. E aí ele vai respondendo. Ó, qual é o seu nome? Williams. Qual é a sua faixa etária? De 30 a 35. 30 a 50. Em qual cidade você mora? Vou colocar aqui Guarulhos. Na aula online, o que você mais gosta? Né? Eu gosto da videochamada, gosto da flexibilidade de horário e da economia com o transporte. Classifique a sua satisfação em relação à acessibilidade das aulas. Estou achando não tão bom porque a nossa internet não é muito legal. Classifique a sua satisfação em relação ao recurso de videochamada. Vou dar uma nota 8 para isso. Você já havia feito algum curso à distância? Sim. Faça um vídeo curto, né? Eu poderia carregar o vídeo aqui, ó. Certo? Mas eu não vou carregar. Em qual ambiente você gosta mais das aulas? Na escola. E aí eu poderia clicar aqui em enviar. Essa era a visão da pessoa que vai responder. Ó. Cliquei em enviar. Beleza. A pessoa já recebe uma respostinha, ó, de obrigado, né? E a gente pode personalizar depois essa resposta. Como a pessoa vê isso no celular também, quem vai responder? Ó, vamos lá. Opa, aqui já voltou no obrigado. Deixa eu voltar aqui para a gente ver de novo no celular. Visualização no celular. Ó. No celular também, ó. Então ele é bem democrático. Ó. A pessoa vai ter a mesma opção de responder pelo computador ou no celular. Vai poder ir clicando aqui, ó. Chamada, classificação de nota, se já havia feito algum curso ou não, carregar o arquivo é opcional, essa não. Reparem, ó, que se eu tentar enviar, ele não enviou porque eu não respondi todas as questões obrigatórias, beleza? Então vimos aí a visão no computador e no celular. O que mais eu quero mostrar para vocês? Que o Microsoft Formulários vai tratar os dados para vocês. Então, vocês não vão precisar ficar fazendo gráfico, somando quem respondeu o quê, quantos responderam a alternativa X. Aqui do lado do meu perguntas, onde eu crio as minhas perguntas, eu tenho respostas. Ó. Então, eu vejo aqui quem já respondeu, ó, e quantas alternativas foram respondidas de cada. Ó. É que aqui só eu que respondi, né, na hora que eu estava vendo a visualização do computador. Ó. Mas aqui, ó, eu tenho já uma análise. Ó, 100% das pessoas responderam que tem de 20 a 50, 30 a 50 anos. 100% das pessoas que é um só respondeu que mora em Guarulhos. E isso em todas as questões. Ó. Então, depois, para colocar esses dados no meu TCC, no meu trabalho, no meu slide que eu vou apresentar, eu posso abrir isso no Excel ou posso ir printando os gráficos que forem mais importantes para a minha pesquisa, colocando no meu trabalho e fazendo uma descrição. Né? De acordo com a resposta da pergunta 2, a maior parte das pessoas tem X anos. Né? Consigo fazer as minhas análises aí de forma rápida. Certo? Então vocês não vão ter esse trabalho de ficar tratando os dados. O próprio Microsoft Formulários vai tratar para vocês. Aqui ele mostra quantas pessoas responderam, o tempo médio para concluir o questionário e assim por diante. Agora, outra questão importante, né, para finalizar, o vídeo já está até um pouquinho longo, como que eu vou compartilhar isso para as pessoas? Aqui, ó, na parte superior, eu posso trocar o tema, né, do meu questionário, se quiser deixar ele mais personalizado, ó, certo? Para quem vai responder, isso com temas pré-definidos, e posso também carregar um tema que eu criei, personalizando esse tema. Olha que legal. Posso ir mudando aqui as cores, ó, a imagem de fundo do meu questionário, ou buscar aqui uma imagem que eu tenho no meu computador. Isso primeiro em relação ao tema. Em relação ao compartilhamento, ó, eu vou aqui, ó, compartilhar. Aqui, ó, primeira opção,
eu pergunto se somente pessoas da minha organização que vão responder, somente pessoas com e-mail, @etec, por exemplo. Não, né? Como é um questionário aberto, ó, eu vou aqui do lado em configurações, na opção 1, configurações, ó, eu posso alterar. Não são só pessoas da minha organização. Qualquer pessoa com link vai poder responder. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Qualquer pessoa irá poder responder, certo? Então, com esse link aqui, ó, eu envio esse link para os e-mails dos meus amigos, para os meus contatos do WhatsApp, no Facebook, para os e-mails da turma. Qualquer pessoa com esse link vai conseguir responder e vai me dar mais amostras para tratar no meu questionário. Aqui, ó, dos 3 pontinhos, que é o menu de configurações, além de definir quem pode responder, eu também posso alterar o quê? Ó? O período de aceite de respostas, ó, colocar datas de início e de fim. Posso personalizar a mensagem de agradecimento, por exemplo, colocar aqui obrigado, né? Ou um textinho que eu já tiver feito. E posso também colocar aqui uma notificação da pessoa que respondeu, receber um e-mail e para mim receber um e-mail sempre que alguém responder o questionário, certo? Mas então basicamente era isso, pessoal. Explorei aí os tipos de questões, como enviar o questionário. Para mim enviar esse questionário, ó, eu vou clicar aqui em copiar esse link. O link já está copiado e eu poderia ir lá, por exemplo, no meu Facebook, ó, e postar esse link para meus amigos responderem, certo? Ou mandar por e-mail para meus amigos responderem, né? Abrir um e-mail e compartilhar esse link para as pessoas responderem o meu questionário, tá vendo? Então, pessoal, é bem simples aí. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu explorei passo a passo, mas o recurso, na hora que você estiver fazendo e configurar, vai ajudar muito aí nos seus trabalhos de TCCs e outros trabalhos aí para a coleta de dados. Quero voltar aqui, né? Falar para vocês que as dúvidas vocês podem colocar nos comentários aí do vídeo. Agradecer a presença de todos. Pedir que para quem não conhece, que acesse meu canal, né? Clica lá no inscreva-se e clica depois de inscrito aqui nas notificações para sempre receber o conteúdo. Toda semana vai ter o conteúdo novo. Agradeço a todos e muito obrigado.